Olá, pessoal! Eu sou a Aline Barreto e sou mestranda em Psicologia do PPG Psico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Neste vídeo, eu vou falar sobre o estresse durante a pandemia de Covid-19 e o que acontece no nosso corpo frente às reações de estresse. Você já se sentiu estressado durante a pandemia de Covid-19? Bem, de acordo com uma pesquisa realizada no Brasil em maio de 2020, 60% dos participantes relataram sinais de estresse. E 47% dessas pessoas afirmaram que seu nível atual de estresse estava maior ou muito maior do que antes da pandemia. Em um estudo semelhante, realizado em 2017 pelos mesmos autores, a prevalência de estresse foi encontrada em 52% dos brasileiros da amostra, o que sugere um aumento de estresse durante a pandemia de Covid-19. Já numa revisão sistemática publicada em dezembro de 2020 sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população em geral, a prevalência de estresse foi relatada de forma bastante variada. Os estudos apontaram de 8 a 81,9% de prevalência de estresse. Isso pode ter acontecido em função dos pesquisadores terem utilizado diferentes escalas de mensuração do estresse, padrões de relatórios diversos e possivelmente diferentes culturas, já que a revisão sistemática considerou estudos em diferentes países. Mas afinal, o que é estresse? O estresse é um estado de desequilíbrio do organismo diante de situações de desafio, que o levam a utilizar seus recursos psicobiológicos para lidar com os eventos. Em outras palavras, é a necessidade do organismo de lidar com algo que ameaça o seu equilíbrio interno. Então, o estresse é uma reação natural do nosso corpo, pois tem a função de adaptação. Em doses adequadas, o estresse pode ser importante, dando motivação e entusiasmo. Mas então, por que o estresse geralmente é referido como algo negativo? Provavelmente devido às sensações desconfortáveis que o estresse comumente provoca, frente ao esforço e tensão gerados no momento de adaptação. Quer ver o que acontece no corpo quando surge o estresse? Primeiramente, o cérebro interpreta uma situação como estressora. Por exemplo, se eu preciso trabalhar presencialmente, sair na rua pode ser um risco. E se eu estou em home office, trabalhar em casa com as crianças também pode ser um desafio. As informações chegam no nosso cérebro e são processadas. Esse processamento ocorre numa área do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. Informações sensoriais de outras áreas do cérebro são enviadas para o córtex pré-frontal, que as interpreta com base nas nossas memórias prévias. A exemplo dessas outras áreas que enviam informações, temos o hipocampo e a amígdala, que possuem relação com a memória e a emoção. Depois de processar essas informações, o córtex pré-frontal envia informações para outras áreas do cérebro, que ocasionam outros pensamentos, emoções e comportamentos. A pandemia de Covid-19 é um momento marcado por uma avalanche de informações, o que exige atividade contínua do córtex pré-frontal. A maioria dessas informações são novas e, por isso, são percebidas como uma ameaça, ou seja, situações geradoras de estresse. Lembra daquela pesquisa que falei sobre autopercepção de estresse de brasileiros durante a pandemia? Então, os estressores mais citados pelos participantes foram instabilidade política, possível contaminação de pessoas da família, finanças, incerteza quanto ao futuro e sobrecarga de trabalho por acúmulo casa e home office.
E você, já parou para pensar quais os principais fatores que lhe provocaram estresse? Mas, voltando para o que ocorre no nosso corpo, depois que o nosso cérebro interpreta uma situação como estressora, imediatamente ocorre uma resposta a essa situação através do sistema nervoso autônomo simpático e do sistema endócrino, que preparam o nosso corpo para a ação. Nosso corpo apresenta um sistema bastante complexo de respostas aos estímulos do ambiente, o sistema nervoso autônomo, que é dividido em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável pelas respostas que nos preparam para enfrentar situações de ameaças de vida, como lutar ou fugir. Já o sistema nervoso parasimpático é responsável pelas respostas fisiológicas que nos permitem relaxar e descansar. Esses dois sistemas precisam estar em equilíbrio para o nosso bem-estar fisiológico e mental, sem ativação excessiva de um ou de outro. Em situações de estresse, o sistema nervoso autônomo simpático está mais ativado. Com isso, o eixo hipotalâmico, hipófise e adrenal, um conjunto de glândulas do nosso corpo, também é ativado, aumentando a liberação de substâncias como adrenalina e cortisol. A adrenalina é liberada na corrente sanguínea e induz o corpo a um estado de alerta, preparando-o para uma emergência. Assim, ocorre o aumento dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, a dilatação das pupilas, o aumento da produção de suor e o estímulo à produção de energia extra pela transformação do glicogênio e gordura em açúcares. Já o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, desempenha um papel importante no controle de glicemia do corpo. Assim, com o aumento de concentração de glicose no sangue, os músculos têm mais energia para reagir. Essas substâncias, portanto, possuem função fundamental para o nosso corpo, mas em excesso podem causar prejuízos. Então, o problema do estresse é quando ele é muito intenso ou muito frequente, pois aciona o sistema nervoso simpático e o sistema endócrino exageradamente, preparando o corpo para a ação. O estresse muito intenso é o estresse agudo, e o estresse persistente é o crônico. Entendeu por que o estresse, especialmente o crônico, nos deixa tão cansados? Além disso, pode baixar a imunidade, causar dores de cabeça e muito mais. Tanto o estresse agudo quanto o crônico podem levar a alterações funcionais e morfológicas em estruturas como a amígdala, córtex pré-frontal e hipocampo, responsáveis pela memória e aprendizagem. A pandemia de Covid-19, enquanto contexto adverso, representa um agente estressor significativo, uma vez que ativa constantemente esses sistemas de alerta do nosso organismo, dificultando o equilíbrio interno. Então, fique atento aos sinais do seu corpo, mantenha hábitos saudáveis e pratique atividades que lhe ajudem a relaxar. Ative também o seu sistema nervoso parasimpático. Lembre-se que o equilíbrio é fundamental. Obrigada por assistir ao vídeo e até mais! Obrigada por assistir ao vídeo e até mais!